Com certeza você já ouviu falar do Titanic, o navio que foi erroneamente considerado inafundável e que teve um fim trágico nas gélidas águas do Atlântico Norte. Mas a história que nos contaram é realmente completa? Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o naufrágio mais famoso da história. Já deixa aquele like caprichado e, para fazer parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Bora lá! Na noite fatídica de 14 de abril de 1912, precisamente às 23h40, o Atlântico Norte se tornou palco de um dos maiores e mais emblemáticos desastres marítimos da história. Ali, em meio à escuridão gélida, o RMS Titanic, então a joia da White Star Line e o símbolo máximo de luxo e inovação tecnológica da época, encontrou seu destino trágico ao colidir violentamente com um iceberg. A colisão, um golpe brutal contra o casco considerado inafundável, selou o destino de centenas de almas. 3 horas agonizantes depois, por volta das 2h20 da madrugada do dia 15 de abril, o gigante dos mares desaparecia por completo nas profundezas escuras do oceano, arrastando consigo aproximadamente 1.500 vidas. Uma perda humana devastadora, representando mais de 2/3 das pessoas a bordo. Por décadas, a narrativa predominante apontou o iceberg como o único e exclusivo culpado por essa tragédia colossal. A imagem de um gigante de gelo surgindo repentinamente na noite escura se fixou na imaginação popular. No entanto, à medida que o tempo avança e novas evidências científicas e descobertas históricas vêm à tona, a história que conhecemos começa a se mostrar muito mais complexa, tecida por uma intrincada rede de falhas ocultas e decisões questionáveis. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da verdade por trás do naufrágio do Titanic. Vamos explorar as camadas de mistério que envolvem esse colosso dos mares e descobrir que o iceberg pode ter sido apenas a ponta de um iceberg muito maior de negligências e segredos sombrios. Imaginem a grandiosidade: 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e um peso impressionante de 46.000 toneladas. O Titanic era uma verdadeira cidade flutuante, uma maravilha da engenharia que personificava o auge da era industrial. Sua construção demandou o esforço incansável de cerca de 3.000 operários, que trabalharam arduamente por 26 longos meses, sob condições muitas vezes extremas. O investimento para erguer essa maravilha, um valor equivalente a aproximadamente 535 milhões de reais em valores atuais. Uma curiosidade surpreendente é que esse montante é significativamente menor que o orçamento do filme Titanic de 1997, que consumiu cerca de 200 milhões de dólares. A bordo, o luxo era inigualável para a época. Uma piscina térmica para relaxamento, um elegante salão de beleza, uma exclusiva quadra de squash para os mais ativos e jantares suntuosos com até 13 pratos diferentes eram apenas algumas das comodidades oferecidas aos passageiros mais abastados. No entanto, por trás dessa fachada de opulência e segurança, o navio escondia falhas estruturais e operacionais críticas que, em conjunto, pavimentaram o caminho para o desastre. Uma dessas falhas, aparentemente trivial, mas com consequências trágicas, foi a ausência de binóculos para os vigias. Frederick Fleet e Reginald Lee, os responsáveis por avistar perigos à frente, não tinham acesso aos equipamentos. A chave do armário onde os binóculos eram guardados estava com um oficial que havia sido substituído às pressas antes da viagem, e no caos da troca, esqueceu de entregá-la. Um simples detalhe,
uma falha humana evitável que poderia ter concedido preciosos segundos extras para desviar do iceberg, mudando para sempre o curso da história. Mas a história não para por aí. Em 2017, o jornalista irlandês Senan Moloney trouxe à luz uma descoberta chocante que lançou uma nova e perturbadora perspectiva sobre a tragédia. Fotos inéditas revelaram marcas inconfundíveis de um incêndio de grandes proporções no casco do Titanic, precisamente na área que seria atingida pelo iceberg. Especialistas em metalurgia analisaram as evidências e concluíram que o fogo, que teria ardido por até 3 semanas antes da partida, atingindo temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, pode ter comprometido a integridade do aço em até 75%. Essa fragilidade extrema teria tornado o casco muito mais vulnerável ao impacto com o gelo. O mais alarmante é que a administração da White Star Line, a poderosa proprietária do Titanic, tinha conhecimento do incêndio. No entanto, a decisão de cancelar a viagem, o auge do prestígio da companhia, significaria perdas financeiras catastróficas e um escândalo público de proporções inimagináveis. A pressão por manter a imagem de invencibilidade era avassaladora. Para piorar a situação, uma greve de mineiros de carvão havia reduzido drasticamente o estoque disponível. A White Star Line, desesperada para manter o cronograma, recorreu a uma medida arriscada. Reaproveitou combustível de outros navios, possivelmente incluindo carvão de qualidade inferior ou que havia sido armazenado por longos períodos, o que poderia ter contribuído para o incêndio. Assim, o Titanic zarpou de Southampton com um ferimento oculto em seu casco e estrategicamente posicionado de modo a esconder os danos dos olhares curiosos dos passageiros e da imprensa. Além do segredo que queimava silenciosamente no casco, uma cadeia de erros humanos cruciais convergiu para transformar o acidente em uma tragédia de proporções épicas. Botes salva-vidas em número inadequado. O Titanic carregava apenas 20 botes, com capacidade para pouco mais de 1/3 das pessoas a bordo. A justificativa chocante? A alegação de que 48 botes poluiriam visualmente o elegante convés do navio. Uma priorização estética macabra em detrimento da segurança de vidas humanas. Excesso de velocidade em águas perigosas. Atrasado devido à greve de carvão, o capitão Edward Smith, um veterano experiente, ignorou nada menos que 7 alertas de gelo reportados por outros navios na área. Ele manteve uma velocidade de 22 nós, significativamente acima do recomendado para uma região conhecida por sua alta incidência de icebergs. A pressão para chegar a Nova York no prazo parecia superar o bom senso e os protocolos de segurança. Falta de treinamento adequado, um exercício de evacuação crucial, programado para o próprio dia do naufrágio, foi inexplicavelmente cancelado. Essa decisão deixou a tripulação despreparada e desorganizada diante do caos e do pânico que se instalaram após a colisão, dificultando os procedimentos de embarque nos botes salva-vidas. Falhas de comunicação devastadoras. O navio Californian, ironicamente a apenas 10 milhas náuticas de distância do Titanic em seus momentos finais, não respondeu aos desesperados sinais de socorro. O motivo? O operador de rádio do Californian havia desligado seu equipamento para dormir, alheio à tragédia que se desenrolava tão perto. Uma falha de comunicação que custou inúmeras vidas. Até mesmo a natureza parece ter conspirado contra o Titanic. Miragens ópticas, causadas por inversão térmica na atmosfera, podem ter distorcido o horizonte, dificultando a visualização do iceberg pelos vigias e, crucialmente,
impedindo que outros navios avistassem os foguetes de emergência lançados pelo Titanic em seus momentos finais de agonia. Mais de 100 anos se passaram desde aquela fatídica noite, e o naufrágio do Titanic continua a intrigar cientistas, historiadores e o público em geral. Foi o gelo implacável o único culpado? Ou a tragédia foi o resultado inevitável de uma cadeia de negligências, decisões equivocadas e uma arrogância que acreditava ter desafiado as forças da natureza? Uma coisa é certa: a história oficial que aprendemos pode estar longe de contar toda a verdade. As evidências apontam para uma narrativa muito mais complexa e perturbadora, onde o iceberg foi talvez o golpe final em um navio já condenado por falhas humanas e segredos obscuros. E você, o que acredita? Foi um acidente trágico e inevitável, ou um desastre anunciado, resultado de uma série de erros que culminaram na perda de centenas de vidas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este conteúdo te surpreendeu e te fez questionar a história que você conhecia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para desvendar mais mistérios fascinantes da história. Até a próxima!